Eu vou tomar um pouquinho do tempo de vocês, mas é para edificação da igreja, tá bom? Eu gostaria só de ler um versículo aqui, que está em Salmos 37, número 5, que diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Irmãos, eu preciso contar, porque Jesus está me cobrando, e eu aconselho os irmãos, não devam para Jesus, porque ele cobra. Desde quarta-feira da semana passada, eu estava aqui antes do culto, e a minha esposa me incomodou dizendo: pede para o Tiago uma oportunidade para você falar o seu testemunho. Eu disse para ela assim: não, isso tem que ser bem preparado. Então eu conversei com o pastor Pedro e ele disse: é melhor no domingo. Aí me deixou à vontade. Mas eu gostaria de falar para os irmãos: irmãos, vocês acreditam que Jesus cura câncer? Amém. Irmãos, imagina, primeiro dia útil do ano de 2020, eu tive uma consulta de retorno do exame que eu tinha feito. Ao chegar lá, o médico disse: eu não vou te enganar. O problema que você tem é câncer. Irmãos, em nenhum momento eu me desesperei. E ele falou para mim: vamos fazer a contraprova desse exame. Eu tinha feito o exame na Unimar, e ele mandou para o laboratório o material, e quando eu voltei, uma semana depois, ele falou: é um pequeno fragmento, mas é câncer na próstata. Os homens aqui sabem, já viram falar que é um dos cânceres que mais mata no Brasil e no mundo. É o câncer de próstata e o câncer de mama. Mas, irmãos, enquanto todo mundo estava preocupado com a pandemia, com o coronavírus, eu estava preocupado com um fragmento de câncer na próstata. Eu não contei isso para ninguém. Eu acredito que ninguém precisava saber, porque ninguém ia poder me ajudar. Minha esposa e meus 3 filhos, as únicas pessoas que sabiam. Eu retornei ao médico e ele falou: você quer fazer o tratamento com o medicamento ou quer logo entrar na radioterapia? Eu falei: doutor, eu quero mais rápido. Ele falou: então vamos fazer a radioterapia. Não é aquela que cai o cabelo, não, é radioterapia. Eu fiz 25 sessões. Acabou as sessões, ele falou: agora daqui 2 meses você volta ao médico para fazer exame. Com 2 meses eu retornei e ele falou para mim: olha, esse tratamento só depois de alguns anos é que a gente pode te dar o resultado. Eu simplesmente aguardei, confiando, porque Deus usa o médico para ajudar ele, mas quem cura é ele. Aí, meus irmãos, imagina, no mês de julho do ano seguinte, 2021, eu comecei a sentir algo estranho no meu estômago. Não sei se o Tiago se lembra, um dia eu saí do culto aqui, fui ali no meu carro, eu vomitei lá, de dor,
Ele quis me levar na UPA e eu falei, não precisa. Eu fui depois, cheguei em casa, peguei o carro com a minha esposa e fui. Cheguei lá, eu fiquei a noite e o dia lá nas clínicas, me mandaram para as clínicas. Aí eu retornei ao médico particular e ele falou, vamos fazer endoscopia. Me acusou pangastrite. Eu não sei se o Rafael deve ter ouvido essa palavra. É pangastrite. É uma infecção no estômago. Meu estômago estava todo ferido. Eu fiz o tratamento. O médico me recomendou 30 alimentos que eu não podia comer. Mas, principalmente, imagina, meus irmãos, principalmente o pãozinho com café de manhã. Esse aí, de maneira alguma. Tudo bem. Quando foi no ano seguinte, um ano depois, eu comecei a sentir a mesma coisa. Fui no mesmo médico, fiz endoscopia novamente, acusou gastrite erosiva. Imagina, ele estava com erosão no estômago. Mas só eu e minha família sabiam. Geralmente a gente costuma contar para os irmãos, contar para o pastor, para pedir oração. E eu não preciso contar para ninguém. Passou esse ano, eu fiz o tratamento. Quando foi 2022, no mesmo ano, em agosto, me apareceu uma hérnia inguinal. É uma hérnia na virilha. Do nada apareceu. Quando eu percebi, ela já estava do tamanho de um limão. E eu fui ao médico e ele falou, não tem outro jeito a não ser uma cirurgia. A irmã Leninha lembra que foi na época que ela também estava com hérnia. Nós operamos quase no mesmo mês. Eu operei dia 5 de outubro. Passou. Quando foi agora, mês de julho, eu continuei tendo retorno do médico lá da Santa Casa, médica do câncer. Quando foi agora, no mês de maio, mês de julho agora, esse mês que passou, eu fui nessa consulta e ela falou para mim, o Senhor está curado do câncer. Ela disse o seguinte, esse problema a gente só pode dar o resultado 5 anos depois, mas já está com 3 anos e o senhor não tem nada. O seu exame de sangue, o PSA, os irmãos, os homens sabem o que é isso, está zerado. Ele chegou a 8. Imagina, ele chegou a 8. É super. Está zerado. E a médica falou, eu quero ver o senhor daqui 1 ano, só para a gente confirmar. Quando eu cheguei em casa, contei para minha esposa, ela falou assim, você tem que dar o testemunho. Só que eu já tinha prometido a Jesus que ia dar esse testemunho. Aí chegou na sexta-feira, depois da quarta-feira da semana passada, na sexta, eu fui lá no Eldorado, a Mariana contando o testemunho dela. Jesus começou a me incomodar. Você tem que contar. Por quê? Porque é uma cura que geralmente as pessoas não acreditam. Mas eu acreditei. Depois que eu ouvi aqui o testemunho do Rafael com a esposa dele, do que fez com ele naquele hospital, nós vimos a situação que ele passou, eu não podia deixar de não contar. Mas tudo isso, meus irmãos, é para a glória de Deus, porque o homem é entendido, o médico
ele sabe, mas ajudar a Deus. Porque Deus usa o homem. E Deus usa o que quer. Se ele usou um corvo para alimentar o profeta, ele usou uma mula para falar com Balaão. Imagina se ele não pode usar um homem para ajudar o outro. Mas ajudar, curar, só Deus. Amém, meus irmãos? Então, mesmo isso, a gente passa por essas situações. Nós estamos vendo o que aconteceu com o pastor Sebastião, está acontecendo com o pastor Milton, com os olhos dele, a irmã Leninha. Tudo isso, meus irmãos, nós somos servos de Deus, estamos sujeitos a tudo isso. Isso nós não vamos deixar de passar, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. Não é só aflição de falta de dinheiro, de briga de família, não. Enfermidades também. Mas, só para os irmãos ter mais uma ideia de quem é esse senhorzinho aqui, eu tenho 2 pontes safena e um stents no coração. Mas para a honra e glória do meu Senhor, eu estou aqui vivo, faltando 6 meses para completar 70 anos, e me orgulho de ser um servo de Deus. Para completar, eu gostaria, já conversei com o pastor Pedro, gostaria de chamar a Mariana para cantar um louvor.